Olá, princesas! Tudo bom? O nosso vídeo de hoje tem o seguinte tema: por que nada dá certo pra mim? Já pensou assim, linda? Eu acho que todo mundo em alguma fase já pensou. Porque você vê tudo dando certo com ele, com ela, com um monte de gente. Ele consegue isso, ele alcança aquilo, ele passa tal concurso, ele consegue namorado e não sei o que, e você parece que nada. Parece que você tem azar. Então, princesinha, esse ano eu conheci o pastor Luciano Subirá. Ele pregou na minha igreja e eu amei a pregação dele. A partir disso eu tenho visto muitas pregações na internet. E uma coisa que ele sempre fala são sobre princípios. O que é princípio? Eu até anotei aqui. Princípios são fundamentos, atributos morais e éticos que regem o comportamento humano. Ou seja, todo mundo tem princípios pelos quais ele vive. Tem princípios básicos que todo mundo tem igual, mas tem princípios que variam de família para família, de personalidade para personalidade, de criação para criação, de religião para religião. E nós, como cristãos, temos e encontramos muitos princípios na Bíblia. Às vezes você lê como se fosse só um versículo, mas aquilo é um princípio, uma verdade absoluta, que se você exercer aquilo na sua vida, cara, tu vai colher muito, porque creu naquilo de verdade. Sabe, a Bíblia não é só um livro, gente, ela é a palavra de Deus, ela tem poder. Um desses princípios é o princípio de dar e receber. Observe que não é receber para dar, é dar para receber. Tem um versículo muito conhecido lá em Filipenses 4,19 que diz o seguinte: e o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4,19. Aí Paulo fala para os filipenses a palavra, quando você lê, você, nossa, glória a Deus, eu recebo, Deus vai suprir minhas necessidades, isso aí, não sei o que. Só que você não lê alguns versículos antes. No versículo 15 e 16 está escrito o seguinte: e sabei também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Ou seja, os filipenses abençoaram o ministério de Paulo. E por causa disso, Paulo liberou essa palavra para eles, que teriam todas as necessidades deles supridas. Por quê? Eles deram. Então eles tinham o direito de receber. Jesus fala que é melhor dar do que receber. E isso não é só um versículo fofo, bonitinho, não. É um princípio. A viúva mesmo que sustentou Elias por um tempo, lá no Antigo Testamento, quando Elias chegou para falar com ela pela primeira vez, ela ia preparar a última porção de comida para ela e o filho dela morrerem. E ele pediu o quê? A última porção de comida deles. Gente, que mãe que dá a comida que dá para o filho com um desconhecido. Cara, ela teve que ter muita fé, teve que ser muito guerreira. Então ela deu. Ela fez a parte dela e por causa disso ela recebeu um milagre incrível que ficou anos com aquela botija de azeite, com aquela farinha se multiplicando. Então, dar e receber é um princípio. Outro princípio é da obediência aos pais. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Então, isso é um princípio. Linda, você quer ter uma longevidade muito boa? Obedeça seus pais. E um outro princípio que eu aprendi esses dias foi baseado em Lucas 5. Vocês vão ver várias passagens agora eu falando sobre Lucas, é porque eu estou lendo Lucas e às vezes Deus me dá umas mensagens assim, uns esboços, e eu não resisto em falar para vocês. Tanto que essa palavra toda surgiu de Lucas 5, que é uma seguinte história. Quando Jesus estava pregando perto do lago de Genezaré, que também é o mar da Galileia. Só que estava muita gente, então ele olhou para o lado e viu dois barquinhos. Um desses barquinhos era o barquinho de Simão, de Pedro. E ele pediu para entrar nesse barco, entrou nesse barco, e pediu para afastar um pouquinho da praia para poder falar com o pessoal. E aí ele pregou, e quando acabou, ele falou assim: olha, pega o barco, vai até as profundezas, as águas mais profundas e lança a rede. Pedro falou assim: Jesus, eu fiquei a noite inteira pescando e não consegui nada, mas como o Senhor falou, eu vou. Ele foi e jogou a rede, e tanto peixe, mas tanto peixe para dentro do barco que quase virou. Aí o outro barquinho também foi lá ajudar, também encheu de peixe, quase virou, quase afundou de tanto peixe que tinha. Quando eu li esse capítulo, a palavra barco ficou na minha cabeça. Jesus me fez perceber que o barco é a nossa vida, que muitas vezes a gente ocupa o nosso tempo com muitas coisas. Igual o Pedro, virou a noite pescando e não conseguiu nada. Quando você pega a sua vida e você coloca na mão de Deus, você dispõe um tempo de qualidade para Deus, um tempo de qualidade para Deus, Ele faz sua vida render.
Ele faz o resto todo dar certo, o resto inteiro funcionar. Quando Pedro dispôs de um barquinho para Jesus, para ele poder usar, e tempo gigante que ele ficou lá pescando, não sabe quantas horas que ele ficou pescando no noite anterior e não conseguiu nada, sei lá, em meia hora, em 15 minutos, em 10 minutos, eu não sei. Ele tinha peixe que quase o barco não aguentava. Sabe, o tempo mais proveitoso que você tem, mais produtivo que você tem, é o tempo que você separa para Deus. E o que acontece muitas vezes, na correria da vida, você não separa tempo nenhum. Aí você se pergunta, por que as coisas não estão dando certo? Ué, você não tem tempo nenhum para Deus? Você não ora, você não lê a Bíblia, você não jejua, você mal vai na igreja, quando vai na igreja também nem liga. É lógico que não vai dar certo. Deus, Jesus, Ele é a base. Se você não tem a base, fica até equilibrada como? Ora, busca, tem intimidade com Ele, não simplesmente pelas bênçãos que Ele pode dar, mas por quem Ele é. Se apaixone por Ele, tenha prazer nele, busque a Deus de verdade, tenha um tempo de qualidade com Ele, que o resto tudo vai entrar no seu lugar, o resto todo vai consertar, o resto todo vai fluir, mesmo que não faça sentido, que esteja tudo desabando na sua cabeça. Tenha um tempo com Deus. Paulo e Silas na prisão. Todo mundo fala que o louvor quebra cadeias, não sei o que. Claro que o louvor quebra sim. Mas pensa só, você numa prisão, num dos momentos mais difíceis da sua vida. O que seria o normal? Você, caraca, como é que a gente vai sair daqui, Silas? Paulo falando pra Silas, né? E agora? Será que isso aqui sai? Pô, cara, tá muito preso. E agora? Pô, tu viu quem tá aí? Caramba, como que a gente vai sair daqui? A gente tem que ter uma ideia. Pensa, eles pensam. Mas eles não ligaram pro problema deles, pensando o que fazer, o que não fazer. Eles deixaram tudo pra trás e focaram em Deus. E começaram a louvar, a adorar. No meio da madrugada. Então, qual que é o princípio que você está querendo dizer aqui? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você conseguir colocar Deus no lugar que Ele realmente deve estar, o resto tudo vai se consertar. Então isso é um princípio. Eu nunca tinha prestado atenção em como isso é forte mesmo. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, é como uma criança que tenta fazer um negócio e não consegue e chama o pai para ele fazer. Mesma coisa. Você assume o seu lugar de filho, para que Deus possa assumir o seu lugar de pai e possa agir por você. Se você quiser fazer tudo sozinho, tudo do seu jeito, Deus vai fazer o quê? Você está querendo fazer, Ele vai deixar. Mas se você falar, não, Deus, eu sou filho, eu preciso de ajuda, eu não consigo, Ele vai poder agir por você. Quando você tem um tempo para Deus de qualidade, você vira íntima dEle. Quando você vira íntima dEle, você vira amiga dEle, você é muito próximo, uma só com Ele, o seu problema é o problema dEle também. Tem um versículo que fala que essa peleja não tereis que lutar, porque essa peleja é de Deus, se tornou de Deus que Ele ama com você. Então quando você se aproxima dEle dessa forma, filha, você cuida das coisas dEle e Ele cuida das suas, e quem é melhor para cuidar dessas coisas do que Deus? Está na hora, linda, de você refletir um pouco e organizar a sua vida, organizar as suas prioridades e os seus valores. Se você não tem tempo para Deus, Ele não é uma prioridade. Se Ele não é uma prioridade, não reclame das coisas que estão dando errado. Você que está plantando isso. Mas, princesinhas, é isso. Eu espero de coração que vocês tenham entendido, compreendido e tenham falado o coraçãozinho de vocês. Beijos no coração. Tchau, tchau.